Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo encontro. Hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente estava tendo sobre a unificação do continente americano. Nós tratamos na última aula sobre as dificuldades que o continente americano tem para unir os países pelas suas diferenças, pelas suas histórias, e fizemos uma pergunta inicial, que era justamente se é possível uma América unida, né? Será que é possível isso? E aí, deixa eu pegar aqui aquela nossa canetinha, e aí nós fomos vendo que, desde o início, a nossa história nos faz diferentes. Apesar de estarmos no mesmo continente e termos uma história de colonização dos europeus aqui, mas os 35 países que formam o continente americano, eles foram divididos na sua história com uma ocupação que fez com que parte do continente prosperasse e a maioria dos outros países acabassem chegando nos dias de hoje na condição de países subdesenvolvidos. Então, desde o início, a nossa história tem sido de fragmentação. Apesar de estarmos muito próximos, essa diferença ela se evidencia até pela busca de condições melhores quando as populações dos países mais pobres buscam atravessar essa fronteira, esse limite entre a América mais pobre e a América mais rica, que se dá fisicamente nessa linha aqui, ó, que é a fronteira entre o México e os Estados Unidos. E aí falamos do drama dos refugiados, né? Que todos os dias milhares de migrantes da América Latina tentam adentrar na América anglo-saxônica, que é composta pelos Estados Unidos e o Canadá, tentando uma vida melhor, fugindo da miséria, da fome, da dificuldade. E o drama de vários que não conseguem e acabam morrendo ou são presos e deportados de volta aos seus países. Apesar disso, a gente tratou disso também, e existem algumas iniciativas que são os blocos econômicos, que são acordos comerciais entre os países para tentar diminuir as diferenças, fortalecer os laços econômicos entre as nações do continente americano. Então, nós vimos quais blocos econômicos existem na América, que era o caso do NAFTA, a ALAD, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte como principal país, o CARICOM, que é lá do Caribe, e a Comunidade Andina. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é comentar sobre cada uma dessas iniciativas, que são propostas comerciais, e outras que têm uma pegada mais política, social, não necessariamente falando de economia. Então, primeira parada nossa aí, começar lá pelo norte do continente, vamos falar do NAFTA, que reúne aqui, ó, como você observa, o Canadá, os Estados Unidos e o México, que são os países que formam a América do Norte, que estão no norte do continente. E qual é a proposta do NAFTA, né? Primeiro, ela é um acordo de livre comércio entre essas três nações. A proposta dela, principal, é eliminar as barreiras alfandegárias, ou seja, nenhum país precisaria pagar imposto para atravessar com suas mercadorias de uma nação para outra, para poder comercializar, facilitar o comércio. E a proposta dessa união é enfrentar
o seu principal concorrente, que é a União Europeia, que são os países lá da Europa, do outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico. O grande destaque, como sempre, fica pelo poder econômico dos Estados Unidos. A economia canadense, ela se desenvolveu, mas muito por causa dos investimentos feitos pelos Estados Unidos nesse país, né? São vizinhos aqui, ó, Estados Unidos e o Canadá. Boa parte das empresas canadenses estão aqui na fronteira, no limite entre os dois países. E o México, que é o primo pobre dessa relação, desses três, que fica mais ao sul, ele se beneficiou com geração de empregos, mas principalmente sendo território de expansão das empresas americanas, que se instalam aqui, produzem suas mercadorias, que vendem de volta para os Estados Unidos, para o Canadá e para o próprio México também. Então, na verdade, o México tem apoio, se beneficia, mas de uma forma bem menor, né? O grande vitorioso desse acordo é os Estados Unidos. A próxima parada é no Mercosul, que reúne aqui, ó, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e que tem o objetivo de eliminar, de forma progressiva, as tarifas alfandegárias, de novo, aquele imposto que um país tem que pagar para o outro para poder atravessar com suas mercadorias para serem vendidas no outro país. A ideia é dinamizar a economia regional, né, fortalecer a economia dos 4 países, movimentando entre si mercadorias, bens, serviços, capitais, que é dinheiro, e a força de trabalho. Ou seja, existe um acordo entre esses 4 países para facilitar o trabalho de um profissional que seja de um país para poder trabalhar em outro também. Depois do Mercosul, a gente tem a Comunidade Andina, e esse nome vem da Cordilheira dos Andes, ou seja, são países que têm parte do seu território localizado nas montanhas dos Andes, aqui, ó, do lado oeste do continente americano. Então, a Comunidade Andina é formada por Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, que é essa mancha verde que você está vendo aqui, e que tem países associados, não são membros fixos, que é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os países do Mercosul, somos nós aqui, mais o Chile. Então, qual é a proposta do Pacto Andino ou Comunidade Andina? Emitir passaporte andino, a fim de garantir a livre circulação de pessoas dos países membros, sem necessidade de apresentação de visto. Então, quem é membro da Comunidade Andina, as pessoas podem circular livremente entre esses países. E possibilitar a integração econômica, cultural entre esses países membros, formando um grande bloco para competir com outros grupos de países também. Mas esse é um processo que ainda está em desenvolvimento, né? Cada uma dessas coisas que a gente está falando não necessariamente funciona exatamente assim. Elas vão acontecendo pouco a pouco, de acordo com a capacidade econômica de cada país, se não tem uma crise interna, um problema social ou político, enfim, tem uma previsão de acontecer, mas às vezes isso vai sofrendo algumas modificações. O que é importante aí é a gente ver as iniciativas e a localização que os países têm, né? Em que partes do continente eles estão. Próximo aí é a Unasul, aí uma proposta mais ambiciosa, porque é um grupo que reúne todos os países sul-americanos, os 12 países da América do Sul. Então, aqui, ó, desde 2008, congrega 12 países da América do Sul e tem tido atuação predominantemente política e de defesa. Então, a Unasul não tem uma proposta comercial como os outros blocos econômicos,
É uma proposta de defender, de ter uma união de defesa entre os países e acordos políticos entre eles. Facilitar a integração política, comercial e física na região. Formar uma zona de livre comércio continental, exceto Guiana Francesa, que não é um país independente, né? A Guiana Francesa é um departamento, uma extensão do país França aqui no continente americano. Então, ele está fora desse grupão aí. Então, perceba que tem uma proposta de formar uma zona de livre comércio, mas a Unasul ainda não tem essa atuação comercial. Ela é muito mais de defesa e de acordos de diplomacia política. Prevê um Conselho de Defesa sul-americano, ou seja, como se todos os países da América do Sul estivessem unidos. Então, você entra em conflito com um, você vai ter que responder para todos, né? Ou se algum dos países sul-americanos tiverem um problema um com o outro, precisam se remeter ao Unasul para resolver a sua questão lá. Exatamente para fortalecer a estabilidade, a paz e a cooperação na região. Essa é a proposta da Unasul. Além dela, temos a ALAD, que aí você percebe, reúne o México, Cuba e os países da América do Sul, né? Que é o que já está escrito aqui. Função de congregar a América do Sul, México e Cuba, na ideia de criação de uma área de preferência econômica e o mercado comum latino-americano. Você percebe que são diversas iniciativas, né? Não é uma única só. Tem propostas diferentes, às vezes reunindo grupos diferentes de países. Nesse caso da ALAD, os países aqui da América Central, do Caribe, estão de fora. Eles não participam. A próxima parada é na OEA, que é bem ambicioso. Na verdade, a OEA é uma organização que reuniria todo o continente americano, de norte a sul, numa grande proposta política, social, de defesa, reunindo todos os países. Então, vamos ver aqui o que se propõe a fazer a OEA. Organização dos Estados Americanos, que é o que significa OEA. Foi criada para promover a paz e a justiça entre os membros, estimular a solidariedade e defender suas soberanias, integridade territorial e suas independências. Então, a proposta da OEA é uma espécie de acordão, como tinha aquele outro lá só da América do Sul, esse é para o continente americano como um todo. Congregando os 35 estados independentes das Américas, a OEA se constitui no principal fórum governamental, político, jurídico e social do hemisfério. Então, é o grande acordão de manutenção da paz e defesa dentro do continente americano. Temos também um outro que é interessante porque ele reúne os países a partir do idioma. Então, nós aqui, onde o Brasil está localizado, na América, é chamado de América Latina, justamente porque fazemos parte de um grupo de países que tem idiomas ligados ao latim, espanhol e o português. Mas os nossos idiomas, eles vieram da Europa, o latim não é mais falado, mas o espanhol e o português, sim. Então, criou-se um outro grupão, que é a OEI, que reúne os países das Américas que falam espanhol e português e os outros países da Europa que também falam espanhol e português. Então, criou-se a Organização dos Estados Ibero-Americanos. É uma proposta maior, né?
Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. Mas, em geral, é conhecido só como Organização dos Estados Ibero-Americanos. O que é ibero-americano? Íbero vem de Península Ibérica, lá na Europa, onde está Espanha e Portugal, e americanos, que são os países da América que falam português e o espanhol. Então, as populações desses países têm o mesmo idioma, tirando os países da América, esses da Europa, da onde saiu o idioma. Também está incluído um país aqui da África, que é a Guiné Equatorial. Não é o único país da África que fala português, não. Existem outros, mas que fazem parte dessa organização, só a Guiné Equatorial. Então, aqui já é uma outra forma de associação, de junção, que é a partir do idioma, né? Da cultura dos países. E temos, por fim, a ALBA. A ALBA, diferente de todas as outras propostas, a gente vê aqui o mapa, que lembra o mapa da América do Sul, né? Esse desenho, essa imagem de um grande sol espargindo, abrindo, brilhando, formando pelos raios o desenho da América do Sul, é uma proposta de união dos países sul-americanos que se pautam, que se remetem, que têm similaridade com as propostas de Simão Bolívar, que no passado, e aí é a nossa história que conta isso, foi um grande libertador de países sul-americanos quando ainda eram colônias da Espanha. Então, a proposta da ALBA é unificar os países a partir dessa visão desse grande libertador, dessa figura sul-americana de libertação dos países quando eles ainda eram colônias europeias. Então, é uma alternativa bolivariana para as Américas. O ACI, a ALBA, tem como principal objetivo integrar diversos países da América Latina e também do Caribe. Tem como base a ideologia de Simão Bolívar. A ALBA visa focalizar os esforços no combate à pobreza, desigualdade social e toda forma de exclusão social. Atualmente é formada pela Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e Dominica, além dos interesses de países como Equador, São Vicente e Granadina. Então, a proposta é ambiciosa, né, de tentar unir todos os países que têm uma história de colonização igual, que são os países da América do Sul, mas, por enquanto, só alguns países fazem parte da ALBA, né? Mas o que a gente nota? Que iniciativas de unificação do continente americano são muitas. A Europa levou muito tempo para formar a comunidade europeia, da forma como é hoje, onde as pessoas circulam livremente, quem tem uma carteira de trabalho de um país pode exercer a sua profissão em outro, todos usam a mesma moeda, que é o euro. Então, isso foi uma construção de décadas, desde os anos 50 até hoje. Mas, para nós, existem várias outras diferenças que precisam ser corrigidas antes da gente manter uma grande união continental. Mas isso fica aí para uma próxima discussão nossa, né? Por enquanto, a gente vai ficar aqui na apresentação dessas intenções de unificação do continente americano. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, cuidem-se e até a próxima.